Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos ouve ou que nos vê pelo YouTube, tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram Maré Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje vamos trazer uma discussão interessante para este podcast. Vamos falar sobre livros, daqueles livros que fazem exatamente aquilo que a literatura tem de mais poderoso, que é tirar a gente do lugar comum. Porque, sem perceber, a gente acaba vivendo dentro de bolhas, muitas vezes, de opinião, de vivência, de gosto, de repertório, e muitas vezes a leitura acompanha isso também. A gente lê sempre os mesmos gêneros, os mesmos autores, histórias parecidas, perspectivas familiares. Bom, a gente por aqui, pela Literatura Sem Frescura, pelo menos tenta dar uma variada, assim, mas nem sempre consegue. Mas existem, né, esses livros que bagunçam isso tudo, e isso é o melhor da literatura, né? Livros que apresentam culturas diferentes, realidades desconfortáveis, personagens complexos, visões de mundo que talvez a gente nunca encontrasse fora da literatura, né? Então, esse é o principal papel, realmente, dos livros, pelo menos na nossa opinião. Então, esse episódio é um convite para expandir esse repertório, questionar certezas e descobrir leituras que fazem a gente enxergar o mundo por outros ângulos. E é claro, para me acompanhar nesse bate-papo, trazer essa discussão, enfim, a gente vai dar uma comentada sobre uma polêmica que surgiu aí nas book redes recentemente e também nos fez também trazer um pouco essa discussão para o podcast, apesar que é uma discussão que a gente sempre tenta levantar, né? Porque a gente levanta essa bandeira de diversificar as leituras, né? Então está aqui minha amiga, companheira, parceira de podcast, Dona Thaís. Olá, Thaís. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é o dia daquele bafafá que a gente já sabe o que está acontecendo, que a Luísa me mandou, porque ultimamente eu ando tão por fora das fofocas que não dá tempo de ver. Bom, e sempre bom uma ideia de falar sobre livros fora da bolha, né? Para a gente conhecer outras vivências, enfim, gosto. Eu sou a Thaís, moro em Votuporã, interior de São Paulo, e tenho o Instagram, @Realidade Literal, TikTok, Realidade Literal. Sou professora, tô cansada, tô morrendo, não vejo a hora de chegar julho logo para ter pelo menos 15 dias de férias, não dá tempo de descansar, mas melhor do que nada. E tô resfriada, então vocês desculpem a fungação aí. E é isso, bora falar de livro. Bora lá! E antes da gente começar, então fica os recadinhos rápidos que você para nos seguir, comentar, dar sugestões de pautas lá no nosso Instagram, no @LTSemFrescura, @LTSemFrescura, e também para participar de nossas lives, que agora não é toda terça-feira, né, gente? A cada 15 dias a gente está se dando esse pequeno intervalo aí, a vida adulta agradece, mas a cada 15 dias a gente está ao vivo aqui no YouTube, às 8h30 da noite, né? No caso aqui, para quem está vendo pelo YouTube, mas se você ouve no seu agregador de áudio favorito, também nos siga por lá, porque assim você é notificado quando o episódio vai ao ar, né? E você também pode apoiar nosso podcast em apoia.se/literatura sem frescura, e com R$10 você já nos ajuda super a continuar o nosso projeto. Pessoal aí, quem está acompanhando ao vivo já está comentando, então quem vem ao vivo consegue conversar com a gente trazer a opinião de vocês também, então por isso que é legal participar das lives. Sim. Então, boa noite, meninas que já estão chegando. E antes da gente começar na polêmica, na fofoca, vamos contar o que a gente está lendo, Thaís? O que vocês estão lendo no momento? Nada. Ai, ela é engraçada, né, gente? Ela é engraçada. Quer saber do Ai, mas tu recém terminou o livro, não foi? Foi, porque faltava 50 páginas. Então, é isso. Um mês. Fazia um mês que faltava 50 páginas. Gente, não tô lendo lá nos últimos dias. Nada. Não tá fácil. Aí, esse final de semana, eu, enfim, terminei a Aliada do Vilão, que eu comecei em setembro. Foi isso mesmo. Podem fazer as contas aí. Comecei em setembro e terminei ontem, domingo. Uma gracinha, uma delicinha de ler, segue muito a
a pegada dos outros livros. Tem um plot twist daqueles no final. E não. Oh my God. 3. Mas tem um muito, e ainda termina com uma revelação. Enfim, aguardando ansiosamente agora a continuação, que diz que sai esse ano ainda, né? Adversário do vilão. Desespero só de pensar nesse nome. Mas, enfim, terminei esse, pelo menos. Boa. Dos que eu estava levando no passado, falta mais um. Um eu já abandonei, que era um da Darkseid, eu desisti dele. Mas ainda tem o Tom Lake para terminar, que eu comecei no ano passado. Eu não terminei ainda, a gente já está em junho. Eu também não, eu não terminei. Gente, tá cada dia pior. Tá cada dia pior. Mas estamos lendo, é isso que importa. Daquele jeito, a passos curtos, mas estamos lendo. E eu estou em desespero porque o Scooby tá dando pau. Ô, Scooby, me ajuda. Obrigada. Se a gente não tem Scooby, não tem episódio. É isso. Aproveitando aí, então, as meninas Andressa, Stephanie, Lu aí nos comentários. A Andressa disse que tá lendo O Segredo da Empregada bem dentro da bolha. Não, Andressa, tá tudo bem, assim. Eu vou trazer minhas leituras atuais também, são super no meu gênero de conforto, assim. É isso, a gente vai intercalando, né? Para comentar que eu estou lendo... na verdade, eu terminei de ler no final de semana o Mal Noronha e a Onça Cabocla, que é um livro, um suspense juvenil da Larissa Brasil. Tudo porque eu fui ler o terceiro livro, que conclui a trilogia da Nana Noronha, né? Inclusive, que tá aqui, que é belíssimo, que é o Iraçu. Tô lendo bem devagar ele, porque eu tava intercalando com várias leituras. Mas, assim, eu não aguentava mais ficar por fora da fofoca, entendeu? Porque no começo tem um negócio que aconteceu, tal de um podcast e tal, e aí eles comentam, e aí realmente eu li o livro, e realmente a Larissa contextualiza nas primeiras páginas, e é aquilo, o principal é aquilo. Mas eu ainda estava me sentindo por fora da fofoca completa, e eu fui o quê? Eu fui ler o livro que conta essa fofoca completa do podcast. E aí eu li o Mal Noronha e achei bem gostosinho de ler, bem legal, assim, bem... Deu muito sentimento daquele... A Droga da Obediência, sabe? Dos caras, assim, foi bem nessa vibe, assim, então eu gostei. E aí eu não lembro se eu já tinha comentado que eu tinha terminado a Roda do Tempo, eu não lembro, gente, assim, 2 semanas de diferença de episódio e minha memória foi com Deus. Mas eu... É isso, eu terminei o 7º livro, eu acho que eu já tinha comentado com vocês, mas não tenho certeza. E eu terminei O Deus e a Raposa, que era uma romantasia, mas uma romantasia coreana. E nunca tinha lido romantasia coreana e achei muito legal. Então já é um pouquinho assim, fora da bolha também, né? Porque traz uma cultura... Claro que não é bem a pauta que a gente vai trazer, mas querendo ou não, traz uma cultura diferente, tipo, traz todo panteão de deuses coreanos, assim, nunca tinha ouvido falar. E achei bem legal e fiquei curiosa para o 2º livro, da continuação. Aí, já é uma leitura fora da bolha, querendo ou não. Já é um pouquinho diferente. A Esther tá falando que tá lendo O Colecionador de Monstros. Nossa, eu quase peguei esse pra ler esse final de semana, porque eu tava assim, sem nada pra ler nessa casa. E só que eu fui ler o da Mal Noronha. Tá certo. Bom, e a Lu tá lendo Nas Emoções Sinais de uma Janela Sombria. Nossa, que era pra gente começar, né? Não, eu vou começar. Eu não prometi. Muito em breve. Gente, vou aproveitar e contar para vocês. Lá vem ela. Porque eu comecei hoje Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebeca Yarros, e fiz assim, fiz o meu papel. Fui lá no grupo assim, gente, isso tem tanto sabor de leitura secreta, porque esse livro tá incrível, meu Deus do céu. Eu li 20 páginas, 30 páginas, e assim, eu já sei que eu vou favoritar, e aí eu já, assim, meninas, vamos lá. E aí é isso, acho que rola aí uma leitura secreta. Mas a Andressa tá brincando, ela quer chorar. Ainda não, porque eu ainda não... Assim, tô em 30 páginas, mas eu estou prevendo que irei me desmanchar em lágrimas, já tá vendo. E eu comecei também, porque eu tô, assim, espírito novo mês, entendeu? Tudo é possível. Eu comecei o Vampiro Lestat. Sabia?
Gente, Eu falei para essa menina começar esse livro, porque ela tá enchendo tanto o saco de todo mundo que ela quer ler esse livro. Eu falei, só lê. Se for ficar esperando a gente, tá ferrada, porque eu não vou começar agora. Eu li 20 páginas, eu já tô assim, querendo surtar, porque o Lestat já tá lá montando a banda dele, entendeu? Ele já quer ser famoso, e quer ser conhecido por todos, e quer tirar da tumba todos os vampiros. Perfeito. Sim, é isso. Comecei. Quando vou terminar, não sei, mas está começado. Então estamos aí com essas leituras. O Vampiro Lestat, maravilhoso. Stephanie, maravilhoso, meu Deus. E vai sair a série, né? Eu tô hypada, principalmente por causa da série também. Vi o trailer, já tô surtando. E é isso. Muito bom. Uma nova identidade vampiresca aí. Então, vamos agora, enfim, para a pauta, Thaís, e contextualizar. Vamos. Então, eu acho que vale a pena a gente contextualizar, né? Também até de onde surgiu aí a ideia que a Thaís me mandou, sugestão de pauta. É isso. Eu estava sem pauta para essa terça-feira. Então, vamos falar sobre isso. Também tá um assunto, né, bastante, assim, comentado aí nas redes, que, né, a última semana, ali no finalzinho de maio, veio uma polêmica envolvendo uma influenciadora literária, porque para discutir, né? Então voltou a discutir representatividade, intolerância, depois, né, dessa opinião dessa influenciadora, que a gente não vai citar nome, porque a gente não tem advogado diferente dela, que ela já falou que está acionando os advogados dela. Ai, que preguiça. Mas eu nem sei quem é também. Para mim é irrelevante. Então, eu também não sabia quem era ela, assim, Não fui sei, saber depois, mas ela tinha, tipo, 40 mil seguidores no Instagram. Assim, ela não era, assim, tão irrelevante. Tão ninguém assim, né? E ela tinha várias parcerias, e algumas editoras já estão saindo a parceria dela. Basicamente, só para contextualizar vocês, ela falou assim na editora: eu não aceitou um livro para resenhar, até tudo bem, né? Enfim, cada um lê o que quer. Só que a questão que ela falou assim: eu não leio esse tipo de livro, esse gênero de livro, e ela estava falando, e era o tipo de livro, não era, né? Enfim, era um romance, só que era um romance LGBT, né? E aí Sim. ela veio com uma fala bem polêmica, até não fui no thread, se não me engano, falando assim, porque eu não leio esse gênero, e aí não tem quem me obrigue a ler, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí todo mundo começou a comentar, a replicar. Primeiro ponto é porque livros com personagens LGBT são isso, né? São livros com personagens LGBT. Pode ser de N gêneros, pode ser romance, pode ser suspense, pode ser ficção científica, tudo, né? Então ela quis colocar que ela poderia dizer que ela não lia e que não era preconceito, né? Mas na verdade era, né? A gente sabe que era a homofobia dela, porque Sim. ela não lê, assim, tem personagem LGBT, ela não lia, assim, e basicamente foi isso, assim, o que começou a discussão. Então o caso ganhou força nas redes, com essa declaração dela, que ela afirmava não consumir ou recomendar livros com protagonismo LGBTQIAPN+, dizendo preferir apenas romances heteronormativos. A desculpa era que ela não lia esse gênero. Assim, não é um gênero, gente. Livros com personagem LGBT não é um gênero. Então você não pode dar essa desculpa como se fosse um gosto literário, igual eu não leio fantasia, não leio terror, não leio ficção científica. Não é, né? Então, a repercussão aí começou, né, nas redes e abriu esse debate sobre homofobia, diversidade na literatura, enfim, papel dos leitores, influenciadoras e editoras, porque o pessoal também começou a cobrar as editoras, porque ela tinha várias parcerias, assim, né, e com esse tipo de declaração. E aí até a editora Roca já cancelou a parceria com ela, porque ela tinha sido dentro desse grupo aí que ela trouxe essa fala polêmica também. E aí o episódio, então, levantou essa discussão, né, que vai muito além de gostar ou não gostar de um gênero literário, até porque não é um gênero, como a gente está falando, e também sobre a questão da literatura, né, porque a gente tem a falsa impressão que leitores vão ser menos preconceituosos, mas nem sempre, gente. A gente sempre cai nessa, né? Sempre. A gente sempre fica iludida achando que os leitores não são preconceituosos, e a gente sempre é surpreendido com as porcaria dessa, assim, que eu vi umas coisas dessa, de gente que diz que é leitor. Exato. Mas é aquilo, né?
o que a pessoa lê. A gente está tão dentro da nossa bolha de leitores que leem coisas diversificadas, que leem coisas variadas, que exercitam empatia, que têm a mente cada vez mais aberta justamente por conta das coisas que lê, que aí a gente esquece que tem gente que só lê uma coisa, só lê uma vertente, só lê coisas específicas. Enfim, o nosso amigo Olavo de Carvalho, que está há quantos anos sem falar besteira? 4, já? 5, Olavo de Carvalho? Porque foi de... Ele era um grande leitor e pensador. Então, assim, não é porque a pessoa lê muito que ela não vai falar merda o tempo todo. E que ela só não lê coisas que são voltadas para o que ela quer ou para as coisas que concordem com ela, sabe? Que reiterem, então né, essa visão de mundo que ela já tem, né? Exato. E o Ednei chegando aí também. Boa noite, Oi, Ednei. E sobre a discussão, a gente pode dizer, foi mal colocado, sabe? Ela não se expressou bem. Não, assim, depois disso, assim, foi tão ladeira abaixo, gente, que olha, a fofoca é grande, porque ela começou a replicar e aí dizendo que ela não tinha liberdade de expressão para dizer o que ela gostava ou não gostava, porque todo mundo tava sendo assim, tipo, Mona, você está sendo homofóbica, tá ligado? E aí ela, não sei o que, não. Porque hoje em dia não tem liberdade de expressão. É bem esse papinho que a gente sabe de quem que é esse papinho aí, né? E por fim agradeceu porque ela queria que as pessoas certas, que são os influenciadores de direita, começaram a seguir ela. E que ela estava ganhando fama. Ela ficou então, amando, assim. Ela era o que ela queria palco e ela conseguiu palco. Também que foi pouco e daqui um dia passa, né? Mas ela ainda ficou feliz porque os influenciadores de direita estavam apoiando e mandando mensagem para ela. Exato. Rindo de desespero. E aí, acho que daí vem ainda mais, né? Então é importante a gente fazer trazer discussões como essas, né? De livros para sair dessa bolha, de livros para a gente ver realidade diferente. Porque, como a gente comentou, é justamente esse papel da leitura, assim. Sim, da literatura. Da literatura, né? De modo geral, assim, pelo menos o que acreditamos. E nós acreditamos também que vocês, ouvintes de Literatura Sem Frescura, também apoiem, né, esse tipo de pensamento. O Ednei já está comentando aí também, inclusive, uma ótima recomendação. Meu Deus, inclusive eu preciso ler. Eu tenho esse livro que eu ganhei de presente de aniversário há 2 anos. É um romance de ficção com drama que tem protagonismo LGBTQIAPN+, que adorei, foi A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Livro nacional também, né? Que também ganhou um certo prestígio internacional, porque ele também ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos, né? E parece ser muito bom também. Sim. Então, muito bem. Então, basicamente é isso, né? Surgiu essa polêmica aí dela. E a gente veio com essa pauta aí da importância de a gente ler livros que saiam da nossa bolha. E o que significa pra gente, Thaís, sair da bolha? Gente, a nossa bolha é são as pessoas que estão à nossa volta, né? O lugar que a gente está inserido, que a gente está acostumado a fazer, nosso lugar de conforto. Eu acho que sair da bolha é sair do nosso lugar de conforto, sabe? Porque a gente tem, querendo ou não, a gente está dentro do nosso lugar de conforto. A gente tem a nossa família, as pessoas que nos cercam, os nossos amigos. E tá todo mundo inserido numa... A gente tem alguns privilégios, né? A gente está inserido numa bolha de privilégios, a gente está inserido numa bolha... Querendo ou não, a gente não conhece muitas realidades. A nossa realidade, tem suas merda? Tem. Mas a gente ainda está numa bolha de privilégio, sabe? E eu acho que é justamente olhar fora dessa bolha de privilégios que a gente tem. Fora do nosso, ali, ó, parar de ser bairrista, fora do eixo, no meu caso, Rio-São Paulo, ler livros que se passam em outras regiões do país, em outros países, em outras realidades, que estão realmente fora do que a gente está acostumado. E querendo ou não, o que a gente consome também? A gente consome muita coisa estadunidense, né? E quando a gente fala em literatura, principalmente clássico, muita coisa europeia. Então, eu acho que sair da bolha também é sair dessa bolha da literatura que foi criada ao longo dos anos, que é essa bolha de ler... Ai, meu Deus, caiu meu fone.
Só um minuto. Tá tudo bem. Que é ler coisas que estão... essas coisas que foram impostas pra gente, que acaba virando um lugar comum, sabe? E falando em contemporâneos, tudo que tá no hype, eu acho que fica muito na bolha, sabe? Porque a gente consome muita coisa que aparece pra gente nas redes sociais, a gente acaba ficando numa bolha de hype também. Então, ela é fora dessas pequenas bolhas que são formadas na nossa vida, assim. Uhum. Concordo, gente. E é justamente, acho que o principal papel da literatura reiterando, né, é a gente conhecer outras realidades e a empatia que a literatura cria de a gente, assim, ver a vida por outros olhos, né, pelos olhos desses personagens que vivem uma realidade completamente diferente da nossa, assim, né? Realidade social, realidade de tanto até mesmo, né, na experiência LGBT, ou seja, ou também na experiência de talvez ali, por exemplo, os livros da Conceição Evaristo, que trazem muito personagens que estão ali à margem da sociedade, enfim, né, tem uma N possibilidades aí para a gente sair, para a gente se deslocar esse olhar e a gente ter uma visão maior sobre o mundo mesmo, né, porque é uma coisa curiosa, né, que eu acho que alguns anos antes da internet ficar tão, né, comum a nossa realidade, a gente pensava muito que a internet iria facilitar isso, né, e ela, em certa medida, facilita, né, a gente ter acesso a globalização, a muitas coisas. Né? A famosa globalização. Vamos lembrar dos trabalhos no ensino médio, que a gente fala vazia. E vai ser tudo diferente, a internet vai nos aproximar e não sei o que lá. E, na verdade, é cada vez mais fácil a gente ficar dentro de bolhas específicas, porque aí o algoritmo nos traz mais coisas só do que a gente gosta e ainda fica, assim, reiterando a visão, né? Então, né, esse caso aí dessa moça aí que a gente falou, né, que ela tá atingindo justamente o público que ela quer que reitere só, né, a mesma visão de mundo, né, e assim, com a internet, na verdade, é cada vez mais fácil de criar essas bolhas, né, de opiniões e tal, e mesmo para nós leitores, que a gente acha que vai ser, de modo geral, são pessoas que têm outras visões sobre o mundo e tal, na verdade é muito fácil a gente cair sempre em ler sempre a mesma coisa, né, sempre as mesmas recomendações, porque aí as editoras colocam uma grana gigantesca para recomendação do mesmo livro, aí você tem a impressão que todo mundo está lendo o mesmo livro, que você precisa ler também, e fica sempre as mesmas coisas, assim, né, e enfim, né, eu acho que realmente a gente sempre fala aqui também no podcast sobre o papel nosso como leitor, que realmente tem que ser um papel ativo, né, para a gente tentar sair disso, porque o mais fácil é você continuar no mesmo, assim, né? E tá tudo bem também, a gente não vai ser aquelas que vai dizer que, tipo, nossa, você vai ficar burro por ler fantasia, porque porque a gente lê. A gente lê, a gente gosta também. Mas fazer esse esforço, e nem precisa ser um esforço, assim, é realmente um movimento, assim, né? Você se colocar disponível a ver coisas diferentes, a ler livros de países diferentes, e às vezes mesmo se você não muda o seu gênero de literário, você pode mudar de que país é. Então, há várias maneiras de fazer isso, né? Para sair dessa bolha. E sempre é muito bom, é sempre surpreendente, é sempre muito boa essa experiência, assim. Ou mesmo se não for legal, você não gostar, achar muito esquisito, pelo menos você saiu, entendeu? Então, acho que a experiência é válida de toda maneira. Com certeza, concordo plenamente. E aproveitando, a Yaya chegou também. Boa noite, Yas. Estamos com casa cheia hoje aqui para essa discussão. Achei que você falou a Iá. Eu, a Iá? Iá. Por que a Iá tá ajudando a gente? Nem vou falar o nome da Alex esses dias. Ela estava aqui falando sozinha. Meu Deus do céu. Eu com medo dela. Enfim, então a gente começa aí também já trazendo para a roda alguns nomes de livros, né? A gente gosta de compartilhar dicas e queremos também que quem estiver aí no chat compartilhe também. Qual foi o livro que mudou completamente a sua visão sobre algum tema? Thaís. Nossa senhora, ela já começou bem. Algum tema.
Eu acho que para mim, que é uma coisa que é muito fora da minha bolha, porque não é uma coisa que eu vivencio, até porque, né, só se olhar para minha cara e ver que eu sou transparente, são livros que tratam de questão de racismo. Que é uma grande questão para mim, assim, de enxergar fora da bolha. Porque é essa questão, é uma coisa que eu não vivenciei na minha vida. Então, exemplos. Vai ter tag a rodo aqui hoje. Porque eu tava vindo embora hoje e lembrando, nossa, eu preciso voltar a ler livro da tag, porque os livros da tag me colocam, normalmente são livros que me tiram da bolha muito, assim. Porque são indicações, são livros que eu não leria, enfim. Então, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, foi um livro que me pegou muito, assim, que ele é autobiográfico, né? A maioria dos livros dela são, e esse vai contar a infância dela. Então, a gente vai acompanhar as coisas que ela passa. E esse título é muito pesado, cara, esse título. Esse título me pega demais, assim. E foi um livro que me pegou muito. Aí a gente lembra de O Olho Mais Azul, que também foi outro que me pegou demais, da Toni Morrison. Toni Morrison, obrigada. Tô ouvindo só o Tony. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que também é uma escritora estadunidense muito boa, que também passou por grandes questões. E esse livro me destruiu num nível, a gente já falou dele várias vezes aqui, mas é porque, assim, você vê a história de uma criança, é porque me pega muito o negócio da criança, né? A criança entendendo os preconceitos, ou nem entendendo e tratando disso, uma criança que queria ter o olho azul, porque ela via que a menininha, porque a boneca dela tinha olho azul, e a menina que ela via na televisão tinha o olho azul e todo mundo amava ela. Pesado. É isso aí, galera. Comecei com o clima lá em cima. Eu tenho aproveitando, lendo a resposta aí do pessoal, o Ednei comentou do Sol para Todos, estava na minha lista também, trazer o Sol para Todos em algum momento aí nesse episódio, porque também é interessante, é contado sobre a visão de uma criança, né, e o pai é advogado, e vai defender um homem negro que é acusado de estupro, mas tudo por conta, enfim, da cor dele, porque, né, da raça, porque ele não era culpado, enfim, a gente entende isso logo do começo. Mas toda a comunidade ali fica contra, e é um caso bem tenso por causa do racismo. Eu pensei num que foi um que pegou muito, assim, quando eu li, que foi Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, porque além de toda a questão do racismo, tem a questão que ela passava fome, né? Ela e os filhos dela, né? Ela era uma catadora de papel nos anos 50, na favela do Canindé, em São Paulo. E, enfim, né? Mesmo era a batalha de todo dia dela ir trabalhar e tal, mas às vezes ela estava lá tonta de fome, e as crianças, ela ficava, a maior alegria dela era quando ela conseguia comprar comida, alguém ajudava ela conseguia fazer comida para os filhos, e ela contando toda essa realidade. E o livro é muito interessante porque realmente era o diário dela, né? Sim. Nossa, é muito pesado e muito bonito ao mesmo tempo, e muito louco, porque como a escrita para ela era assim, era tão importante para ela quanto a comida, sabe? Quanto era uma questão de sobrevivência também, escrever e ler, assim. E nossa, assim, esse livro realmente é bem tenso. E o pior ainda, né, a gente saber que ainda é a realidade de milhares, de milhões de pessoas, enfim, milhares de pessoas no Brasil, milhares de pessoas no mundo todo, né, ainda a questão da fome e do racismo, assim, saber que pouca coisa mudou, né, mesmo depois de todos esses anos. E então é um livro que também pega muito, assim. A Esté comentou que há um livro que foi Quarta Asa porque mudou a questão do gênero, que ela não lia fantasia. Então isso também é legal, né? Quando algum livro de outro gênero que você acaba lendo e acaba descobrindo, assim, uma nova forma de enfim, de gosto mesmo seu, né?
E aí a gente tem uma pergunta aí. Você acha que leitura realmente aumenta a empatia ou isso é romantização? De jeito nenhum. Eu acho que a leitura é um doce, não a maior forma de você se colocar no lugar do outro. De você viver a vida do outro, entender as dores do outro. Eu acho que não tem forma melhor do que com a literatura, assim. Não tem. Eu vi o Karnal falando disso essa semana. Eu falei, é exatamente isso, eu concordando com ele. Ele falando exatamente isso, porque é o maior exercício de se colocar no lugar do outro. Porque não tem outro jeito de você viver e entender tão, assim, profundamente o que o outro vive, se não se colocar no lugar dele por meio da literatura, assim. Claro que tem filmes que a gente vai assistir, só que não é a mesma coisa que ler. Porque quando você lê os detalhes, você lê os pensamentos, você lê... É muito mais profundo, assim. Entendeu? Interessante que esses dias eu tava vendo um negócio de neurociência, enfim, no Instagram, mas como que às vezes nosso cérebro não sabe a diferença entre algo que tu tá falando ou lendo e a realidade, assim, ele experiencia de uma forma. Então eu acho que isso que dá muito com a literatura mesmo, né? Com certeza. Você não tá vivendo aquilo, mas pela forma que você lê aquela experiência, você consegue se colocar naquela situação, né? E, enfim, mudar sua visão sobre o mundo, mudar a forma que você pensa e tal. Mas eu acho que a parte da romantização é a gente pensar assim, a gente, como leitor e como pessoas conscientes, ou, enfim, tentando trabalhar essa consciência social, de classe, N consciências, né? A gente acha que todo leitor é assim, né? Porque também a gente tá numa bolha, né? Que a gente, tipo, nossos amigos, né? A gente tá conversando aí, o pessoal ouvinte que tá aí acompanhando ao vivo, enfim, vocês que vão estar ouvindo depois, também pensa assim, muito provavelmente, ou a gente espera que sim, né? Que é essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, é importante de ver outras realidades. Mas é um pouco da romantização a gente pensar que todo leitor é assim, né? E aí quando não é, porque justamente vem esses casos assim, né? Como dessa... Mas esses casos, Luiz, eu acho que essas pessoas não leem. Uma exceção? Não, elas não leem esse tipo de coisa. Elas só leem o que convém a elas. Igual essa garota. Eu não leio livros com personagens LGBTQIAP+, porque não é o que eu acredito. Como assim? Eu sei! Mas não tem que estar acreditando, minha filha. Os gays estão aí. Você querendo ou não, entendeu? Mas é isso, essas pessoas não leem. Como que essas pessoas vão entender as vivências dessas pessoas se elas não leem? Elas não vão exercitar empatia, porque elas estão lendo só as coisas que elas querem, que elas escolhem e selecionam. Que então, reitera essa visão dela, né? Que reitera a visão delas. Então, são personagens que concordam com ela, são personagens que têm relacionamentos heteronormativos dentro da casinha, aquela coisa comercial de margarina, sabe? Esse tipo de coisa. Aí realmente não vai ter empatia. Vai ter empatia com o quê? Vai ter empatia com as pessoas que são iguais a ela? Entende? Eu acho que é meio por aí, assim. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que só lê o mesmo livro, que não sai da bolha de jeito nenhum. Aí realmente não vai experienciar outras vivências, não vai ter como ter empatia. Eu ainda acredito no poder da empatia da literatura. Ele realmente existe. Só que essas pessoas não saem da bolha delas. Faz sentido. Faz sentido. E aí, existe diferença em ler para conforto e ler para expandir nossa visão do mundo? Em que medida? Às vezes sim, às vezes não, às vezes o livro surpreende. Porque normalmente esse tipo de... Sempre que a gente vai sair da zona, a gente vai sair da bolha, a gente sai da zona de conforto. É verdade. Não tem muito como fugir disso, assim. Às vezes é um livro que está na nossa zona de conforto que surpreende a gente com algum personagem, com alguma vivência, com alguma história que vai fazer a gente criar empatia e sair da nossa zona de conforto. Por exemplo, você leu também os livros da... Não, eu estava pensando na Jenny Colgan com os livros da ilha. Os imigrantes. A Pequena Ilha da Escócia, um lugar muito distante. Um lugar muito distante que tem os imigrantes, o médico imigrante que vem de fora e perde a família, não sabe onde estão os filhos da esposa.
É um romance, Água com Açúcar, mas que traz essas vivências, essas histórias diferentes que a gente também não conheceria se não tivesse num livro. Mas são exceções, são alguns livros que a gente lê que trazem essas histórias, assim, não são todos, tem outros que vão ficar meio no mais do mesmo, assim. Sim. Mas, tirando isso, eu acho que eles tiram a gente da zona de conforto, sabe? São livros que tiram. A maioria, para mim, sempre são gratas surpresas, assim. É muito difícil quando não é uma grata surpresa, quando eu dei um livro que é fora da minha bolha. Sim. Mas eles tiram a gente da zona de conforto, então eles não são leitura conforto, não tem como. Verdade. Eu pensei um pouco no 7 Dias em Junho, que a gente foi ler muito, assim, só com a visão que seria romance, focado no romance, e na verdade era um grande drama ali, e trazia muita questão também, né, racial ali dos Estados Unidos e tal. Teve Queenie, que eu li também, que eu tinha certeza que era um romance, e na verdade era pesadíssimo, assim, que era sobre aquela garota que se anulava e que se objetificava porque ela foi ensinada a ser assim por ser uma garota, uma mulher negra. E existia esse estereótipo, né, de objetificação do corpo da mulher negra. Não só da mulher negra, do homem negro também, mas da mulher negra pior, né? E era para ser um romance. Meu Deus, não. Sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. A Stephanie falou do livro Estação Carandiru, que também surpreendeu muito ela, e na época saiu totalmente da bolha. E conheceu a população carcereira através do olhar do Drauzio. Foi super sensível. Carcerária, é verdade. Eu tô cega. Eu não carcereiro sei também, mas a operadora... eu tava muito pensando também nos livros do Drauzio, que eu não li, mas eu tinha vontade de ler, assim. Deve ser bem interessante, né? Que livro mais nos tirou da zona de conforto? Cara, tem um que é a trilogia Suja de Havana. Eu nunca me esqueço dele. Porque você me fez um... Sim, na minha cabeça. Porque é aquilo, a gente não tem informações sobre o que aconteceu em Cuba durante muitos anos. Cuba foi fechado para o resto do mundo. E esse e os outros livros do Pedro Juan Gutierrez, mas esse assim, principalmente, ele conta como foi. Ele é meio autobiográfico, tá? Ele é bem doidão, mas ele conta como que era o cotidiano de Cuba em plena crise econômica. Assim, quando o negócio estava realmente feio, as pessoas passando fome, e é muito louco. É muito louco, assim. Eu não imaginava, eu não fazia ideia, eu não tinha noção. Não tinha. A gente tem um vislumbre, mas a gente não tem noção do nível que é. E esse livro, ele me mostrou, assim, o ódio aos Estados Unidos começou ali. Que já existia, piorou, assim, muito nesse momento. E o espírito comunista ficou mais forte. É isso. Porque o capitalismo... falhou e falhará. Em cada sociedade que ele colocasse os tentáculos. Eu tava aqui fazendo a lista, pensando nos livros antes, e eu só lembrei desse outro livro na hora que eu comecei aqui, a gente tava quase começando o episódio, a gravação, que é o A Vida Que Ninguém Vê, que eu li lá nos meus 15 anos. Meu Deus. Sim, que eu já estava decidida até a fazer jornalismo, mas esse livro, assim... eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero. E aí eu nunca trabalhei com isso, mas enfim, né? É da Eliane Brum, que é uma jornalista e escritora de ficção agora, super conhecida, assim, super um repertório. Mas esse foi o primeiro livro dela, que foi um livro que foi uma junção de vários textos que ela tinha no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, assim, né, do Rio Grande do Sul. E isso é muito doido, né? A gente pensa, logo a gente pensa em outros países, em outras, né, realidades, ou enfim, às vezes em alguns livros mais antigos. Mas esse A Vida Que Ninguém Vê era justamente de pessoas que estavam ali na realidade do cotidiano da cidade,
e que ninguém vê. Então ela conversou, sabe, com uma série de pessoas e trouxe, né, humanizou elas, porque eu acho que, enfim, a questão ali da pobreza, da miséria, ou a questão, muito desses personagens, né, personagens e pessoas, no caso, né, porque ele eram pessoas reais mesmo que ela conversou, mas às vezes, né, na literatura pode também ser, né, na ficção, mas enfim. São muito invisíveis, e aí a gente tira essa humanidade, né? A gente desumaniza essas pessoas, porque fica mais fácil, assim, você ignorar, fica mais fácil não ter assistência pública no país, fica muito mais fácil fazer uma série de questões se a gente tira a humanidade, né? Dessas pessoas. E aí, esse texto, esse olhar dela, ela tem um olhar muito sensível. Eu já li outros livros dela, assim, é sempre uma pedrada, gente. Você não espera de onde tá vindo. Esse livro eu me acabei chorando, assim, me acabei chorando. E aí, e ela humaniza, né? Ela traz a história da pessoa, ela traz toda a questão, assim, e você... É impossível não ver, né? É impossível continuar invisível essas pessoas. E também traz esse olhar para você... E realmente muda, né, teu olhar sobre essas outras pessoas, enfim, as pessoas que você olha na cidade, né, a pessoa que tá ali pedindo dinheiro no sinal, a pessoa que tá em situações complicadas enfim, assim, realmente foi um livro que me abriu muito o olhar sobre isso e né, super atual também, o que é muito triste, igual a gente falou ali da realidade do Quarto Despejo, da Maria Carolina de Jesus, né, que passava fome, a gente sabe que é uma realidade que continua. Sim. Então isso é tristíssimo. E aí eu vim com outro também, que é um livro que me abalou muito e ao mesmo tempo eu amei muito e eu acho que todo brasileiro ou toda pessoa deveria ler, que é Capitães da Areia, do Jorge Amado, que vai falar sobre crianças que também vivem em situação de rua, né? E ele tá lá nos anos 60 e a gente sabe que continua acontecendo isso, que as crianças continuam vivendo na rua, né? Continua tudo isso, assim. E esse livro também traz também toda uma série de dramas que essas crianças vivem e ali sobre o sistema judicial também, que quando elas são, né, encarceradas também é horrível, então elas realmente preferem viver na rua e no sistema deles, né, do que ser presas, mas também algumas que têm o sonho de serem adotadas. E é uma série de coisas, assim, muito triste e muito bonito ao mesmo tempo, porque é o Jorge Amado escrevendo, né? Mas realmente é uma realidade muito triste. E pior ainda a gente pensar que continua existindo, assim, né? Uhum. Aí Yas falou também que é uma Capitães da Areia. Não, Capitães da Areia é... Todo mundo tinha que ler. Eu acho que tinha que ser leitura obrigatória real oficial para todo brasileiro, assim. O Jorge Amado, ele tem uma sensibilidade, lógico. Essa parte boa, ele é comunista. E ele tem uma sensibilidade para trazer esses garotos que eles não eram enxergados e ainda não são, tá, gente? A gente ainda tem muito garoto morando na rua, infelizmente. Me dá até um negócio ruim de pensar. Isso é uma coisa que me pega muito também. E ele traz humanidade para esses garotos que as pessoas ignoram, sabe? E é bem dolorido de se pensar. E, ai... Leiam. Quem não leu ainda Capitães da Areia, faz esse favor pra gente. Obrigada. É sobre. Porque realmente ele pega muito, assim. Pega muito. Nossa, e esses personagens, assim, claro, também isso ali por causa do que o Jorge Amado escreveu de uma forma genial também, né? Porque tu fica com eles, assim, eu lembro detalhes sobre eles, da personalidade deles, tipo, de vários personagens, isso é muito difícil ficar, assim, né? Porque, sei lá, eu li há 6 anos, cara, eu ainda lembro detalhes da história, porque realmente marca muito, assim, enfim. E aí a gente vem com uma pergunta, Thaís, é importante variar nacionalidade, época, contexto dos autores? Com certeza, absoluta. Quanto mais a gente varia, entendeu? Hoje a gente tá igual na cabine do Faustão, sim! Sim! Você troca 2 milhões de reais por uma laranja? Sim! Mas é porque precisa. Porque é assim que a gente vai conhecer novas vivências, né? Se eu só ler livro de gente que mora em São Paulo no século XXI, eu nunca vou entender o que as mulheres passavam no século XIX no interior da Itália, sabe? Eu acho que a gente precisa conhecer a história. Então, por isso que a gente lê os clássicos.
porque quem esquece a história tá afadado a repeti-la, não é mesmo? Então tá bom. Falei bonito agora. Falou, até careta. também. Mas é verdade. Isso é um Sim. fato. As pessoas ficam aí pedindo intervenção militar, entendeu? É isso que acontece quando você não conhece a tua própria história. Então a gente precisa conhecer. Então a gente precisa ler livros que se passam em outras épocas. Pode até ser contemporâneo, mas que conte a história de outras épocas. A gente precisa disso. A gente precisa entender como as coisas funcionam em outros países. Eu citei aqui autoras estadunidenses, aquelas, a gente tem preconceito com um americano dos Estados Unidos, a gente tem. Mas não todos, né? Porque eu falei sobre autoras negras que falam sobre todos os preconceitos que passam por lá, que também são histórias interessantes da gente conhecer. E principalmente dos países que não estão no eixo que a gente está acostumado a ler, sabe? Que é justamente para a gente saber que o mundo é grandão lá fora e que tem muita coisa acontecendo, tem muita gente por aí, tem muitas vivências, muitas coisas. Não tem como. A gente nunca vai conhecer. A gente não vai... Eu queria, mas assim, a gente não vai conseguir visitar todos os países, assim, né? E conhecer as vivências de todo mundo. Entender como as coisas funcionam. Eu acho que a gente não tem nem tempo de vida para isso. Mas a literatura, ela proporciona isso pra gente. Sabe? E o contexto dos autores é interessante salientar ali também, né? Que uma coisa que tu disse... Com certeza. Às vezes, né, mesmo autores nacionais, você lê autores... Por exemplo, o Milton Ratum, que traz toda uma vivência amazônica de Manaus, da Amazônia, e também até da imigração ali, que tem ali muito forte ali do relato de um certo Oriente, que tem toda uma relação com o Oriente, assim... Quando que tu ia fazer essa relação, descobrir a gente aqui por exemplo, aqui do Sul, que tem uma forte, né, influência ali na Amazônia por causa de questão de imigração e tal. E aí ontem a gente tem ali os dois irmãos também, que é um tempo eles vivem lá no Oriente Médio também. E é muito doido, assim, e como influencia muito ali a dinâmica da cidade, enfim. E também, né, diferentes contextos, assim, ali a gente vai trazer, por exemplo, Conceição Evaristo. Gente, por favor, façam esse favor, vocês leiam Conceição Evaristo. Ou o próprio Jefferson Denório, que em O Avesso da Pele traz toda a questão racial no Rio Grande do Sul também, né? Porque a gente tem essa visão que é vendida uma pura mentira, né? Não, no Sul só tem pessoas brancas e tal. Claro. Com certeza. E aí ele traz, né, também um contemporâneo, mas que também tem toda ali uma relação e traz uma questão histórica de racismo no Brasil, essa questão do racismo velado, e enfim, várias vivências, e é muito, muito interessante, assim, também. Então, você mudar também, né, autores de diferentes contextos também vai influenciar diferentes nacionalidades, nem se fale, assim. Sim. Então é muito, muito interessante a gente fazer esse... E outras vivências, já que a gente está falando da questão do preconceito dessa garota aí, né? Essa garota. Livros com protagonismo LGBTQIAPN+. Livros com gays. Porque não tem outra forma da gente conhecer também as vivências, o que eles passam, o que eles sofrem, os preconceitos, ou não também, só romance, porque, né, gente, o povo tem um costume de pôr as gays para sofrer, sabe? Pra gente se colocar no lugar. A gente não tem outra forma de se colocar no lugar, é importante, sabe? Se a gente não lê, o preconceito continua, sabe? A gente falou muito, eu falei muito sobre livros com pessoas pretas, que sofreram racismo de várias formas, porque eu acho que é uma coisa que é importante, principalmente para eu entender, porque não é uma coisa que eu passo, mas eu acho que as pessoas da comunidade também, do Vale, né, a gente precisa ler, porque a gente também não vai entender, né, se a gente não conhecer, se a gente não se colocar no lugar, se a gente não tiver essa empatia também. Então é muito importante a gente sair fora da bolha nesses casos, assim. Sim, sem dúvida. Exato. Muito bom. E aí a gente traz a discussão também do perigo do algoritmo, né? Que a gente
trouxe um pouquinho mais cedo também, que hoje a gente descobre livros pelas redes sociais, a maioria das vezes, né? Então, ali, TikTok, Instagram, listas e recomendações infinitas, o que os influencers estão lendo, que estão recomendando. Isso é muito bom, mas também cria esse efeito de que parece que todo mundo está lendo o mesmo livro, que a gente já comentou sobre isso aqui. Eu amo que a gente fica puxando episódios, e aí ouvintes que vocês não tenham ouvido esses outros episódios, vão lá ouvir também essa discussão. Que na verdade é também quando a gente, né, vê sempre os mesmos creators, se vê sempre os mesmos influencers, se vê sempre as mesmas coisas, vai parecer que sempre tá tendo a mesma coisa, né? Tá lendo todo mundo, tá lendo igual. Então, mas como sair dessa lógica, né? Como encontrar leituras diferentes sem cair nos mesmos títulos? A gente temos dicas para as pessoas? Assina a tag, curadoria. Obrigada. Foi uma das grandes coisas que me fizeram ler fora da caixinha. Vários dos livros que eu li, que me tiraram da zona de conforto, vieram da assinatura da tag curadoria. Então fica uma dica. Ou pelo menos pega os nomes dos livros lá. Não deixa eles me escutar, não. Né? Já que a assinatura é cara, mas vale a pena. Teve muitas coisas que me fizeram sair e encontrar livros que são fora da casinha. Procura os influenciadores. Tem alguns influenciadores que eles indicam coisas que são fora do eixo. O que mais? Ouçam literatura sem frescura. A gente indica, a gente gosta de indicar coisa que é fora também. Mas tem que pesquisar. Tem que sair. Acho que você tem que sair da sua zona de conforto até no algoritmo, assim, para conseguir encontrar coisas diferentes. E eu não sei vocês, eu sou a pessoa que eu tenho preguiça das pessoas que começam a indicar a mesma coisa que as outras pessoas. Então, eu já normalmente não sigo mais essas pessoas, não fico vendo essas pessoas, porque essas pessoas me irritam. Porque você vê 10 vídeos diferentes, os 10 vídeos estão indicando a mesma caralha do livro que acabou de ser lançado, e... Ai, que preguiça. E é muito louco que, às vezes, mesmo quando é um livro um pouco diferente, sai da curva, aí você vê uns 4 ou 5 influencers indicando... Ai, aí eu já não quero mais. E você já sabe, tá, isso daí foi a editora, lançou, Sim. E propôs. Tipo aquele O Adversário, que tava todo mundo falando uns meses atrás, parece ser muito legal, com o livro do Emmanuel Carreri, não sei como fala. Mas, enfim, fala do negócio de crime, parece bem diferentão. Mas eu vi assim, eu vi uma pessoa falando, já adicionei, mas eu vi, tipo, 4 ou 5 pessoas falando. Isso que eu já sigo bem menos influenciadores. Todo mundo falando. Mas todo mundo falou, assim, né? Tu fica, realmente teve algum movimento aí envolvendo grana que fez, né, essa indicação, assim, né? Então, às vezes, também você tem um pouco, assim, dessa visão, mas também que vem um pouco com o tempo, né? De você entender que muitas vezes também é movimento de mercado, editorial e tal. Né? Por isso que parece que tá todo mundo um negócio meio massivo falando de alguns livros, né? Mas é isso, assim, você encontrar outros influencers, às vezes pessoas menores, assim, vão indicar coisas diferentes. Ou às vezes também grupos de leitura, dependendo do grupo de leitura, assim, que também vai trazer outras questões. A gente está um pouco saturada de grupo de leitura, porque a Thaís e eu estamos há 34 anos. Mas entrar para o Leia Latinos, por exemplo, foi um dos que também me abriram bastante, porque eu li vários, a trilogia Suja de Havana eu li por lá. Eu li A Festa do Bode por lá, que é um livro do Lhosa, que também vai contar sobre algumas questões. Eu li A Ilha Sob o Mar, da Allende lá. Então, assim... São opções, e se conectar com leitores que estão procurando coisas novas. Tudo bem que eu também li o Terceiro Reich por lá, mas a gente finge que isso não aconteceu. Acontece. Não, para mim, assim, um grupo que teve um grande papel na minha vida, assim, que é o Leia Nacionais. Eu li muitos livros Leia Nacionais? Não li, mas às vezes eu leio atrasada. Mas, assim, eu peguei muitas indicações e esse ano eu tava vendo a minha lista, assim, tipo, de 20 e poucos livros que eu li, sei lá, 8, quase 10 são nacionais, sabe? Tipo, isso era uma coisa que acontecia 4 anos atrás, eu tinha lido
tipo, 2 livros nacionais o ano todo, assim, né? Então, assim, e eu senti que eu precisava ler mais livros nacionais, e aí eu fui à busca e acabei entrando no grupo, e querendo ou não, ajuda, pelo menos, se você não lê no mesmo momento, mas você pega recomendações. Mas, por exemplo, eu li um livro, quando tu falou, para saber como era uma mulher no século XIX, eu me lembrei exatamente desse livro que eu sempre indico, gente, esse livro é muito bom, que é o Cartas à Rainha Louca, porque é uma personagem muito... Ela é engraçadíssima, assim, ela é muito boa. Tu começa o livro, tu sabe que ela tá meio que presa em algum lugar, e aí ela começa a contar um monte de coisa maluca que ela fez, e tu fica... Não, foi nesse momento, assim, que essa mulher parou nesse manicômio, assim. Não, aí não foi. E é muito bom, e é uma experiência de uma mulher século XIX bem diferente, assim, mas ela traz muito a questão ali do preconceito e tal. E ela realmente está escrevendo cartas à rainha que era chamada de louca, que era aquela portuguesa, sabe? E aí é muito legal. E foi um livro que eu li por causa do grupo do Leia Nacionais, que eu li também Grande Sertão Veredas lá. Então, realmente foi uma coisa que eu demorei 5 meses para ler, mas eu li. E, enfim, o grupo, às vezes, um grupo de leitura ajuda também a você, né, conhecer outras coisas diferentes, ler coisas diferentes, então isso é legal. Com certeza. E concordo. Agora a gente vai pro bloco de indicações para nunca mais parar. Então, a gente tentou dar uma separadinha, assim, de indicações para tentar trazer umas coisas diferentes para vocês. Um pouco temáticas, mas pode vir coisa sem ser temática, tá? Até isso, assim, tudo liberado. Indicação de livros para enxergar outras realidades sociais. A Luísa tá só com pergunta difícil hoje, tá? Tá só com pergunta difícil hoje. Eu voltei aqui porque eu precisava de uma indicação de livros LGBTQIAPN+, e não é muito sobre realidade social, mas também, né? Uhum. Que é o Dois Garotos Se Beijando. Eu sempre lembro desse livro quando falo de livros desse estilo, porque ele é um livro que me marcou muito. Porque ele é sobre 2 garotos que são namorados e eles vão querer quebrar um recorde mundial do beijo mais longo. E em volta disso, a gente tem toda a questão do preconceito que eles sofrem. Mas o mais legal aqui é a narração em segunda pessoa, que é feita pela voz de várias pessoas LGBT que morreram de AIDS. Simples assim. Uau! É muito louco. Ele é de se pensar muitas coisas assim, sabe? Ele pega bem fundo, assim. E ele me tirou muito da casinha, justamente por a gente não lembra da visão dessas pessoas que sofreram na década de 80, 90, enfim, muitos gays, lésbicas, enfim, travestis, morreram de AIDS. E aí eles estão lá comemorando, de onde quer que eles estejam, que 2 garotos podem se beijar em rede nacional, entendeu? Sem sofrerem preconceito. Não que eles não sofram, não que não tenha, mas eles estão lá comemorando que isso pode acontecer, assim. Então é muito forte. Sim. Muito forte mesmo, assim. Enfim, é um livro para a gente pensar muito. É aquilo, eu prefiro ler livros de gays sendo felizes, mas esse foi para fazer a gente repensar sobre muitas coisas, assim. Eu acho que ele é muito importante para isso. E aí você lê ele, depois lê Heartstopper, só para você não ficar triste. É isso. Eu li Heartstopper, só o primeiro, eu quero muito continuar, é muito fofinho, eu amo eles. Eu amo. E nessa mesma pegada, os livros do Vinícius Grossos também, maravilhoso. Eu li Uma Canção de Amor e Ódio, que eu amo. Só li esse, que eu achei divertidíssimo. E eu li também, não foi por acaso, mas que é um mais curtinho, não tem muito mais tanto essa pegada assim. E Feitos de Sol, eu preciso terminar. Eu tô sentindo que vai vir um drama que eu não quero. Aí eu tô assim, não sei se eu vou terminar. Não quero sofrer. Mas pensando ali na questão de outras realidades sociais, etc.,
O Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, foi um livro, assim, que eu gostei muito, assim, foi muito interessante para trazer, assim, outras experiências, né? E aí tem a questão, são contos, aí tem alguns contos, por exemplo, que se passa numa favela e tal. Aí tem uma parte muito marcante, que é um dos meninos que fala assim, a gente combinou de não morrer. Me pega muito esse livro. Enfim, a forma como a Conceição escreve, né, que é a tal da escrevivência, que agora tá um pouco batida, assim, né, mas ela que criou o negócio, então, e tem toda uma particularidade dela, assim, eu acho que outros autores têm trazido, ou tentado trazer também esse tipo de escrita, assim, mas ela que começou a fazer dessa maneira e é muito bonita a forma como ela escreve, e esse livro é todo lindo, assim, e triste. E um que me pegou muito quando eu li, que foi o Moisés Negro, que me lembrou, uma parte desse livro me lembrou um pouco da experiência de Capitães da Areia, porque tem um momento que esse personagem principal, ele fica vivendo na rua também, quando criança. E aí trouxe algumas dinâmicas também de moleques, enfim, de crianças que vivem na rua, que me lembrou um pouco de Capitães. Mas é um livro que se passa no Congo, na República do Congo, se não me engano. Obviamente foi enviado por quem? Pela Tag, né? Porque em que outro momento a gente conheceria assim um livro, enfim, não é bem fora da bolha mesmo. O escritor é Alain Maboncourt, eu acho, provavelmente não é assim que se fala. E aí ele narra então a jornada de um órfão na República do Congo durante as décadas de 70 e 80. E aí, enfim, tem toda uma contextualização por que é Moisés Negro, acho que alguém dá um apelido para essa criança de Moisés e tal. Enfim, é bem interessante, assim, bem diferente, assim, de tudo que eu já tenha lido. E aí, a gente vai para outra pergunta, que a Thaís não está gostando das perguntas muito específicas, mas vamos Não, lá. tá muito específico. Tá muito específico. Eu tô aqui, ó. Eu quero jogar nomes, entendeu? Para conhecer outras culturas e perspectivas. O Alu colocou um comentário aqui, vamos ler. Gay de Família é um dos livros mais divertidos que já li, mas que também discute sobre o preconceito que pessoas LGBTQI que mais pode sofrer dentro de casa. Esse eu nunca li também, mas já ouvi falar. Eu lembro, ouvi falar. Acho que eu tinha no Kindle Unlimited em algum momento. E aí, outras culturas, outros países, Thaís, vamos lá. Outros países, vamos lá. Tem um que eu li em 1834 que eu fiquei horrorizada quando eu li. E é o Voragem. Foi o primeiro livro oriental que eu li. E eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Os japoneses são assim, tudo louco da cabeça. Spoiler, eles são. É daí para pior, porque eu li outros livros. Mas eu lembro que me marcou muito, porque ele é muito fora da nossa realidade. Assim, os dramas. É a história de uma mulher que é casada, mas aí ela começa a ficar obcecada por uma outra mulher. E aí, meu filho, é uma loucura atrás da outra. Ela começa a perseguir essa mulher, o marido dela começa a perceber. Aí ela coloca essa mulher dentro de casa falando que é amiga dela. Nossa, altas tretas, assim. Altas tretas. E eu lembro que eu fiquei em choque. Isso, assim, é só pra sair da casinha mesmo? Porque eu fiquei muito em choque. Não, você não tá entendendo. Gente, não, eu já vi esse livro, a capa dele, mas eu nunca soube sobre o que era. Pois é. Thaís, gente, pra chocar a Thaís é muito difícil, e agora eu tô curiosíssima. É que eu era mais chocável, assim, quando eu li. Mas é porque é muito diferente, é uma cultura diferente. E aí você conhece outra cultura, outras formas de ver a vida, e mesmo assim, coisas muito loucas acontecendo, sabe? Então, Voragem me pegou muito. Muito. Ele me pegou muito nessa questão, assim. E
Um outro que me fez conhecer e descobrir que a KGB faz coisas foi o Criança 44. Eu li esse livro já tem um bom tempo, uns 10 anos aí. Eu nunca li a continuação, porque eu não sei o que se passa na minha cabeça. Deveria. Mas o Criança 44, ele me pegou muito por causa disso. É conhecer como era a União Soviética na época em que a Guerra Fria estava acontecendo, que a Segunda Guerra estava acontecendo e que eles precisavam mostrar que estava tudo bem, que nada acontecia demais no país, que não aconteciam mortes e tinha um serial killer. Esse livro é ótimo porque tem um serial killer. Tem um serial killer que está matando há anos e está sendo acobertado porque não existem assassinatos, não existem assassinos na União Soviética, tá bom? Então tá bom. E enquanto isso, as pessoas vão para um lugar lá e somem o tempo todo. Oh, meu Deus. Então, me mostrou um pouco de como era. A pesquisa desse livro é muito boa, porque realmente mostra muitas das coisas que aconteciam naquela época. E me fez descobrir novas coisas. Muito diferentes. E foi aí que eu descobri que a KGB faz coisas. E que você não pode ler Por Quem os Sinos Dobram na União Soviética, senão você some. Meu Deus. Um que a gente ficou sabendo muito do rolê da União Soviética foi O Homem que Amava os Cachorros, né? Do Leonardo Padura também, né? Que vai contar todo o rolê ali do Trotsky. E aí também muitas coisas bizarras, assim. Sempre quando era aquela parte meio política na Rússia, assim, você ficava meio assustado. Nunca sabia, assim... Por mais um parágrafo, a pessoa podia sumir e desaparecer. E depois estava confessando os crimes, todo mundo confessando os crimes, porque o Stalin era maluco, e aí as pessoas tinham que confessar que eram traidoras e tal, porque aí elas morriam mais rápido. Assim. Eram umas coisas bizarras desse tipo. É uma boa indicação aí também, né, que sai um pouco aí da bolha. E também traz um pouco da situação de Cuba, né, que tu também comentou ali no Rei de Havana. Exato, também. Mas um que eu lembrei, assim, é um que eu quase não falo sobre esse livro, que é o Intérprete de Males, que é de uma escritora... Eu não sei se ela é indiana ou, enfim, ela chegou a nascer na Inglaterra e só tem descendência indiana, mas é da Jhumpa Lahiri, e ela traz muita questão justamente de pessoas meio cá, meio lá, assim. Eu acho que é uma experiência muito século XX, meio cá, meio lá é ótimo, né? Mas, assim, da questão de imigrantes, né? Ou da vivência, por exemplo, de você ser desterrado, assim, essa vivência de você... Até de não pertencimento, né? Por exemplo, de pessoas que eram da Índia e tiveram que se mudar, enfim, para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. E aí fica com esse sentimento, assim, de perda da pátria, de perda da identidade. Então é uma questão muito em voga, eu acho, assim. Em voga, usar a palavra em voga muito, meu Deus, 1900. Né? Mas para a literatura, eu acho, né, do século XXI, é uma questão muito importante, essa questão das identidades e a questão quando você, né, sai do seu país, enfim. Então, ali, Intérprete de Males vai ter várias experiências, porque às vezes a gente vai de pessoas que têm a descendência ali indiana, mas nunca foi para a Índia, e vão lá para visitar e tentar ter, né, essa experiência, ou pessoas que moravam lá e se mudam para a Inglaterra e tem esse estranhamento cultural. Então, dá muito essa questão do choque cultural dessas pessoas. E é muito interessante também para conhecer mais da cultura indiana, etc. Assim, é bem legal assim, o livro. E lembrei também de Persépolis, que é da Marjane Satrapi. E vai contar, ela é uma autora iraniana, né? E ela vai contar, então, ali a experiência dela como uma criança vivendo no Irã e da Revolução Iraniana, como aconteceu e como as pessoas acreditavam que ia ser para melhor, assim, né? E era um país bastante livre, sabe? Ela lia...
toda a família dela, sabe, bem pra frente, assim, todas as questões, os pais eram intelectuais e tal, e de forma geral, assim, a sociedade ali era bem mais livre, e aí acontece essa revolução, todo mundo acha que vai ser para melhor, e isso acaba, na verdade, trazendo um monte de questões que as mulheres perdem cada vez mais os direitos, sabe, tem uma série de questões, assim, que eu jamais iria conhecer se não fosse por esse livro, sabe. Então, é uma experiência bem legal. E sem contar que também é uma história em quadrinhos que fica até mais acessível, assim, para te fazer a leitura e etc. Então, também uma boa recomendação aí. Com certeza. E tu tava falando do japonês, eu lembrei também de um que é o Homens Imprudentemente Poéticos, que apesar de ser escrito por um autor português, que é o Walter Ugumãe, mas ele se passa no Japão. E é muito diferente, assim, realmente esse povo japonês pensa diferente, assim, e é um livro bastante bonito, assim, mas também tem bastante questões complicadas que acontecem e fala um pouco também sobre aquelas pessoas que vão na floresta tirar a própria vida, sabe? Fala um pouco sobre essa situação aí também. E, enfim, bem diferente. Mas é um livro bem legal, assim, também para ser lido. Muito bom. E aí a gente tem uma categoria para causar desconforto e reflexão. Todos eles são para causar desconforto até agora. Eu não vi nenhum aqui que é, nossa, que divertido, vamos ler esse livro para ficar feliz. Ai, meu Deus, eu lembrei de mais um que, assim, eu tô indo lá nos... Eu não tô te seguindo, tá, Luiz? Não tô nem aí. Mas eu lembrei de um que dá pra gente refletir sobre muitas coisas, que é o Eu Tituba. Faz tempo que eu não falo desse livro aqui. O Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem, que é a história da bruxa que também sofreu o tribunal de Salem, só que por ela ser uma escravizada africana da religião voodoo, ela foi apagada, totalmente apagada. Então, a história da Tituba é real, ela realmente existiu, ela realmente estava lá, no Tribunal de Salem. E aí a Maryse Condé traz essa história da Tituba, com o pé ali no realismo fantástico, mostrando como era a religião dela. E aí a gente vai entender muitas coisas que aconteceram. Quando eu falo de pensar no passado, entra a questão das mulheres julgadas como bruxas, porque tinham algum conhecimento de ervas, porque não eram dependentes dos homens, porque queriam sua independência, porque pensavam, porque queriam suas coisas. Simples assim. E a questão da mulher escravizada de uma religião de matriz africana, que aí já é considerado como coisa do diabo só por conta disso, porque não está dentro do eixo católico, enfim. Então a gente tem essas duas discussões muito fortes nesse livro, trazendo a história da Tituba, que foi uma história de uma pessoa que foi apagada, totalmente apagada, trazendo ela de volta para a história, numa história muito bonita, assim. Então ela traz uma reflexão muito, eu acho muito importante por várias vertentes, assim. A questão das mulheres nessa época, a questão do Tribunal de Salem, que foi uma loucura, a questão dos escravos, das mulheres escravizadas, o que elas passavam, enfim. São muitas reflexões, não é uma só, são várias. Legal. Sim. E eu lembrei de outro, que ele me pegou de um jeito diferente, esse tem até série. Assim, eu tentei variar hoje um pouquinho a minha lista, que foi o Toda a Luz que Não Podemos Ver. Por que esse livro me pegou? É um livro sobre guerra, mais um dos livros sobre guerra, que se passa na França, mais um livro sobre guerra na França. Mas o que me pegou foi o Garoto Alemão. Porque a gente vai acompanhar a menina, que é cega, mora na França e começa a guerra. E a gente vai acompanhar a vida de um garoto alemão que ele é obrigado a lutar na guerra. Mas ele não queria, porque ele é um garoto bom, de coração bom. Aquela briga, aquela guerra não é dele. Sabe?
E aí a gente pensa assim, ai, nossa, Thaís, guerra. Tá acontecendo guerra aí a rodo, tem gente morrendo de novo por causa de guerra todo santo dia. Infelizmente. Por causa de pessoas poderosas que não estão nem aí para quem tá morrendo, porque só querem mais poder, sabe? E esse livro me pegou tanto nesse ponto desse garoto, que a gente nunca para pensar nisso, né? Uhum. De quantos garotos foram obrigados a lutar na guerra contra a vontade deles, porque eram obrigados, senão era uma vergonha para a família, não tinha opção. Uma guerra que nem era deles por um poder que eles não vão ter. Sim. Entendeu? E isso de guerra, tipo, e um pouco disso que a gente comentou, que às vezes... por isso que eu acho que toda leitura é válida, pelo menos 99% delas são. Que é um livro de romance que mistura questão um pouco de fantasia, mas que também traz uma questão ali sobre guerra que nunca eu iria saber sobre isso. Que a gente, quando fala sobre livro de guerra, a gente fala muito sobre Segunda Guerra Mundial, né? Sobre a Primeira Guerra Mundial, assim, eu nunca... Acho que eu tinha lido algum livro sobre ela, especificamente, e é o Guerra, Adorável Guerra, e conta da situação contra a Bélgica, e traz ali uma série de informações sobre o que foi feita contra a Bélgica nessa época. E, assim, foi muito pesado o que aconteceu, assim, foi muito pesado, assim, que marcou a história da guerra, assim, e uma tragédia realmente, tudo. E, assim, nunca tinha soube sobre essa informação antes, e se não fosse esse livro que às vezes, né, tudo bem, ele ia trazer um drama, vai contar sobre a história da guerra, mas a gente espera que vai ser aquele padrão que a gente já conhece, assim, né, mas às vezes traz outras informações, enfim, outras perspectivas, igual tu comentou agora, né, sobre a questão dos garotos que eram obrigados a lutar e tal. Nessa pergunta aí, que eu, né, do desconforto e tal, eu lembrei muito de Ratos e Homens, do Steinbeck. Super. Tava falando dele. Tava falando dele? Enfim, né, traz ali a questão da pobreza, a questão ali daquela grande crise nos Estados Unidos, né, de 29, mas é tão particular, assim, um drama tão particular, aquela tragédia ali daqueles homens. Eu tava vendo um vídeo também falando que a pessoa comenta como da solidão, assim, né? Todos eles que trabalhavam naquela fazenda, apesar de eles viverem tudo junto, né? No mesmo quarto ali, naquele mesmo local, todo mundo vivia, assim, sua própria solidão, assim, de maneira muito profunda. E, enfim, toda uma tragédia, né? Esse livro é uma tragédia, a gente já comentou outras vezes sobre tragédia. Nossa. E você fica realmente muito desconfortável, assim, com tudo que acontece, mas eu acho que são esses tipos de livro que te mudam, que mudam tua visão, criam empatia, essas coisas assim, né? Fiquei lembrando também num que quase nunca falo, eu sempre falo do Pergunte ao Pó, do John Fante, mas tem um que eu li também depois que eu já tinha lido o Pergunte ao Pó, que é o 1933 Foi um Ano Ruim. E eu só posso concordar com o personagem. Realmente, 1933 foi um péssimo ano para ele. Muito bom o título. Eu não conhecia esse. Ai, foi bem ruim. Foi péssimo? Foi. É um garoto que tá ali no último ano ali da escola. E ele joga esses jogos que os americanos jogam, que eu nunca sei. Eu sei que ele usa o braço, porque ele tem uma preocupação com aquele braço dele, porque é a única oportunidade de ele tentar de mudar de vida, que seria com esporte, assim, mas logo ele tem que começar a trabalhar e pegar pesado, e é muito uma realidade o próprio autor, né, o John Fante, ele era ítalo-americano, né, então sempre nos livros dele traz essa realidade de pessoas ítalo-americanas que eram, assim, sempre paupérrimas, sabe? Paupérrimo, assim, e muito complicada a vida. E, enfim, apesar de trazer... Olha só, traz dramas de adolescente, eu não me irritei com esse adolescente, tá vendo? É só com o moleque lá que eu me irrito muito. Esse eu não me irritei muito, só um pouco.
Mas, assim, traz também, assim, uma realidade bem diferente e, geralmente, eu não tenho tanto olhar de empatia para histórias estadunidenses, mas esses livros, eles trazem, assim, um olhar bem diferente, porque também eu acho que é isso, né? A gente vê muito vendido pelos Estados Unidos, ou pelo cinema, né, por Hollywood, ou esses livros que ficam no hype e tal, uma certa visão de mundo, né, porque é o que eles querem que seja visto. Mas os Estados Unidos têm, assim, uma grande porcentagem enfim, de histórias sofrendo muito a questão, né, de miséria mesmo, de preconceitos e tal, só que é mais difícil de chegar, assim, né, a gente chega mais essa visão hegemônica mesmo, né, e então esses livros que fogem dessa visão e mostram outros tipos de Estados Unidos, né, outras realidades, é interessante também. E aí, agora, Thaís, indique livros para furar a bolha, sem nenhuma especificação, para você ser feliz, então. Puf. Já esgotei, já. Já acabou. Já acabei minha lista. Não, ó, eu lembrei do A Longa Pétala de Mar, de Isabel Allende. Esse é muito bom. Eu ia falar de outros da Allende, porque a Allende ela é muito boa mesmo, em trazer novas vivências e novos mundos. Luiz, que sabe que descobriu como que foi a Guerra Civil Espanhola, lendo Longa Pétala de Mar, né? Sim, sim. Então a Allende ela é muito, muito, muito boa mesmo para isso, assim. A Ilha Sob o Mar conta a história da revolta do Haiti, que eu acho muito interessante, coisas que a gente não conhecia, não faz nem ideia. Não faz nem ideia do que se passa, do que se passou, do que as pessoas sofreram. E meu fone caindo de novo. Tá difícil hoje, galera. Nada tá cooperando. Qual que é aquele outro que a gente leu dela? É o Filha da Fortuna. O Filha da Fortuna também é muito bom, que traz a história das pessoas. Não, é a Corrida do Ouro nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente não conhece tanto também. As pessoas que migraram para os Estados Unidos para trás da Corrida do Ouro, assim. O que mais? Lembrei de Hereges também, do Padura, porque o Padura ele é ótimo para escrever, e aí a imigração dos judeus para a América Latina, que é uma coisa que a gente não pensa também, que vieram muitos judeus para cá fugindo da guerra, sabe? Então tem muitos. A Allende é muito boa em fazer isso, assim, muito boa. Ela sempre traz vivências e histórias de imigrantes. O Padura é muito bom para fazer isso. Quem mais? Deixa eu pensar. O da Allende, para ficar na mesma coisa, é Muito Além do Inverno, que se passa nos Estados Unidos, mas conta muita história de imigração, assim, experiência de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, umas coisas assim, bem, bem diferente. E é bem contemporâneo, sabe? Assim, não tem essa pegada muito histórica como ela tem em outros livros dela. Eu lembrei de um que eu li esse ano, que foi um livro que eu favoritei demais, que eu gostei muito, que é... E é isso, um pouco isso que a gente estava falando, que não necessariamente precisa fugir tanto da realidade, mas só de trazer outra perspectiva já te muda completamente, tira da tua bolha, que é o Ensaio de Despedida, da Elisama Santos, que é uma mãe escrevendo uma carta para a filha e dizendo assim, eu tô indo embora. Tô indo embora, entendeu? Para mim chega, aqui teu pai não muda, ele não me enxerga, eu cansei de viver para ele, eu cansei de viver só para você, eu cansei, para mim chega, mas eu não quero que você me odeie, Isabel, mas eu tô indo. Aí no final da carta, essa primeira carta, daí acontece alguma coisa, e aí a gente vai para a segunda carta, 4 anos depois. Então, eu não fui embora aquela vez, mas agora eu tô indo porque eu quero viver minha vida, eu quero realizar meus sonhos, eu não sou ninguém para vocês, não sei o que lá. Mas daí, sei lá, alguém tropeça, bate em ninguém na parede e ela não consegue ir embora mais uma vez. Então,
né, muito a vivência de mulher, né, e de mãe, e aí tu vai criando aquela agonia junto com aquela personagem, porque, né, tu também vai entendendo os dramas dela, enfim, essa questão da invisibilidade da mulher e tal. Então é muito interessante, assim, esse livro. E, de certa maneira, algumas discussões me lembrou também um pouco do livro da nossa amiga Andressa, do A Casa em Reformas. Sim. Que também tem uma pegada interessante, assim, que também é um livro que traz outras visões, assim. Também recomendo. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Eu tinha anotado Pequena Abelha, que foi um livro que eu amei muito, que eu não sei falar sobre o que é, porque eu apaguei 80% da história da minha cabeça. Mas eu sei que tem uma mulher que é inglesa e uma menina que é de algum país da África. Em algum momento acontece uma tragédia que a história das duas se conecta. E aí ela tenta ajudar essa menina a ir para a Inglaterra, mas acontece uma série de problemas. Enfim, é bem interessante também, que também ajuda a entender um pouco das questões políticas ali da África e as violências e tal, assim, e também da questão da imigração. Tava vendo, assim, que eu fiquei bem focada com a questão da imigração. Acho que é uma coisa que me pega bastante pensar sobre isso. Mas também é um livro bem legal, assim. Eu lembro que eu chorei desesperadamente no final também. Eu amei, chorei desesperadamente no final, terminei em posição fetal, favoritado 5 estrelas, amei. Leio. Para conhecer outros países, só deixar a indicação aí do Caminho Perfeito, do José Luiz Peixoto. Conhecer Tailândia de uma forma genial. Amo, inclusive. É uma forma bem diferente, com pedaços de corpo sendo enviados para as pessoas. Bem legal. Por esse livro. Thaís, lembrei também de outro, que é O Escravo de Capela, do Marcos de Brito, que também, quando a gente pensa assim, em ler gêneros que gosta e tal, mas que ao mesmo tempo traz uma crítica, né, ali. Então o terror ele faz isso o tempo todo, né? Em todos os livros. O Escravo de Capela fala dos escravizados, né? Uhum. E a gente torce pela visagem que é que todo mundo morre mesmo. É isso. Exatamente. Porque é de embrulhar o estômago. O Escravo de Capela é uma recontagem da história do Saci, né? Então a gente tem uma fazenda de escravizados e um senhor de escravos bem filha de uma puta, maldito, odiável. Ele e as crias dele, até a cria que finge que é boazinha, não é boazinha porra nenhuma. Verdade. Ai, enfim. Nervoso. Nervo. Lembrei daquele professor que gravou o vídeo. Enfim, nervo. É isso. Nervo. Me dá nervo. Mas é maravilhoso, leio. Amo, diz a Esther. Eu só consigo lembrar do Marcos de Brito falando aquela cena linda, maravilhosa, a primeira cena que veio, tudo ensanguentado. Aquele capuz todo ensanguentado, vermelho, entendeu? Sangue é vermelho, deixou vermelho. É linda a cena, linda. Eu acho que é isso, minhas recomendações. Você tem mais recomendação, Thaís? O pessoal que está aí comentando, comente suas recomendações também. Acho que por enquanto são essas. Eu provavelmente tenho mais uma lista com umas 15, mas senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então, melhor deixa. Assim. Então tá. Tentei sair um pouquinho fora da casinha com as minhas... do que eu tô acostumado com as minhas indicações. E é isso, sim. Eu achei um sucesso. As perguntas da Luísa muito difíceis, tá? Ela fica direcionando, eu fugi ao tema, zerei o Enem, não tô nem aí. É isso. Amei, é assim que a gente gosta. Amei. Não, e Voragem, eu já estou procurando aqui na Amazon, eu acho que ele Cara, Voragem é muito louco. Leio, tá bem então, eu tenho ele porque veio pela tag, né? Ah, entendi. Eu suspeitava que era pela tag que tinha vindo mesmo. Foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro ou o segundo. Não, o primeiro não foi, porque o primeiro foi o The Underground, o Trauma. E aí, acho que foi o segundo que veio pela tag pra mim, Voragem. E aí foi outro Trauma, mentira, porque Voragem é bom.
Mas é bem diferentão, assim. Ele tem uma capa com dragão mais nova. Pera. Pois é, mas tá R$198 na Amazon. Tá esgotado. Que bom. Mas fiquei interessada. Olha a sinopse. Pode ler. Nesta aqui é uma das obras-primas de Tanizaki Sonoko Kayushu. A gente vai acabar invocando um demônio no meio desse episódio. Vai. Narra os acontecimentos que quase a levaram à morte, mas antes da última linha, o leitor não saberá ao certo qual é a história que ela tem a contar. Mimada, voluntariosa e talvez ingênua, Sonoko se deslumbra com a beleza de Mitsuko, uma estudante de arte. Sem se importar com boatos e com as objeções de Koutaro Kailan, seu marido, arranja situações propícias ao contato íntimo com a amiga. Usa o quarto do casal como ateliê e passa horas ali dentro, fechada com Mitsuko, a pretexto de pintar um retrato que nunca termina. Sonoko parece conseguir tudo o que quer. Mitsuko, porém, não demora em exibir atitudes sistematicamente fraudulentas. Acuada por uma amante chantagista, suas mentiras se sucedem, aprisionando uma Sonoko cada vez mais apaixonada. Consolidada como crueldade, sua sedução avança sobre o próprio Koutaro, concedendo-lhe prazeres a que ele não queria resistir. Mitsuko, Koutaro e Sonoko corrompem e se deixam corromper. Obedientes à lógica implacável da perversão, tudo o que podem fazer é se entregar obsessivamente a seu abismo trágico. Como quem se regalou em ser escravizada, Sonoko dirá ao terminar o relato. Quando penso em Mitsuko, não é ódio ou ressentimento que sinto, mas saudade. Tanta. Gente, que loucura! Que loucura! Me lembrou um pouco as coisas obsessivas e malucas de Vermelho, da Paula Feb. Não é tanto, mas Não é no nível terror da Paula, mas é um nível bem loucura da cabeça das personagens. Muito louca. É um outro livro maluco, assim. Maluco. Bom, então é isso, gente. Encerramos por aqui nosso episódio com livros para sair da bolha. É isso, temos um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, Luiz, qualquer coisa, tá? Tudo bem. Aprendi essa com a Stephanie. A Stephanie vai embora dos rolês pedindo desculpa pelo Kleber, qualquer coisa, que é o marido dela. Então, gente, desculpa a Luísa qualquer coisa que ela tenha feito. Entendeu agora? Agora eu entendi. É isso. Brincadeira, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. A gente se vê daqui 15 dias em mais um episódio do Literatura Sem Frescura. E deixem dicas pra gente lá no Instagram de livros pra gente sair da bolha também, que a gente não conhece, que a gente adora. Exatamente. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.